Bom dia, pessoal. Mário Gordilho com vocês aqui para mais um papo sobre cultura. Eu estava analisando, pensando sobre a questão do comportamento social hoje nas redes sociais, né? A gente está vendo aí que as pessoas não estão sendo muito prudentes em questões de exposição, de comentários. Assim, cada um fala o que quer e faz o que quer. Só que o problema é o reflexo disso para a própria pessoa. A gente não sabe se o ser humano hoje, se a maioria dessas pessoas que fazem determinada coisa e é recriminada por aquilo, só vai suportar esse retorno. Esse comportamento hoje que a gente vê na rede social, eu não tô falando que eu tô certo, que eu tô errado e tal, não, é só uma análise minha. Ele me remeteu ao início do cinema norte-americano, mais ou menos a primeira e segunda década do século passado, em que o cinema, na verdade, o cinema americano, só para ter uma comparação, ele começou na parte serial, né? Tinha aquela coisa das aventuras, comédias e westerns, né? E engraçado que ele foi tomando uma força popular tão grande em que chegar ao ponto de 4 pessoas se reunirem, como o Barry Pickford, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin e David Wargreave, que era o diretor, os outros 3 atores, artistas, né, montaram o United Arts, né, e foi uma coisa assim que deu uma seriedade, né? A implantação disso em Hollywood foi fortalecendo, foi crescendo, espalhando pelo mundo, considerando que também as guerras que aconteciam na Europa, né? Acabou fazendo o que? Chamando a atenção de pessoas exóticas também, de outros países, para trabalhar em Hollywood. Hollywood foi se estruturando, né? Vieram artistas da Dinamarca, como Neil Western, né? Que era dinamarquês criado na Suécia, a Greta Garbo, na França, Claudette Colbert, na Itália, Rodolfo Valentino, na Dinamarca também, Asta Nielsen, Paula Negri, né, Polônia, Alemanha, Marlene Dietrich, né, e o Sternberg, que era o diretor dela. Ou seja, assim, falar nos atores mexicanos, né, como Ramon Novarro, Lupe Vélez, Dolores Del Rio. Então, assim, o Hollywood virou um ambiente eclético, né? E o cinema foi saindo da parte de diversão para uma parte mais sensual. As cenas eram mais eróticas naquele sentido de, não falo nem de exposição física, mas gesticulação. O cinema era mudo, né? Então, assim, nesse período a gente tinha atores assim, por exemplo, tinha um faroeste que o Bill Haynes, que era um galã desse período das séries de faroeste, depois foi passado no cinema mais romântico. O cara, ele vivia com outro homem, né? Tudo bem, não tem nada a ver com isso, mas assim, era tudo permitido. Não tinha essa questão de censura. Rodolfo Valentino, Greta Garbo, Claudette Colbert, Marlene Dietrich dizem ter sua bissexualidade e aquilo ali naquele convívio todo era uma coisa normal, sem querer recriminar, todo mundo nas suas intimidades, mas aí a coisa foi entrando numa força muito grande financeira, começaram a acontecer os escândalos, como a morte do Randolph Hearst, né, aquele jornalista, um empresário, e o outro crime que comprometeu aquele Roscoe Fat Arbuckle, né, a morte de uma atriz menor, me parece, ou bem nova. Então, assim, isso aí começou a atingir e a comprometer a nível do próprio cinema ficar em risco, né? E o que aconteceu? Precisava então, estava sendo necessário porque o cinema era muito influente, como hoje tem a rede social, só que a diferença tinha os ícones da tela que refletia a sociedade. Hoje todo mundo é misturado. Os ídolos com as pessoas, tá todo mundo artista, todo mundo faz o que quer. Bom, o negócio é o seguinte, surgiu então, nesse período, talvez por uma campanha política do Hoover, né? O tal William H. Haynes, né? E esse William Haynes era um advogado político também muito amigo do Hoover, que foi eleito presidente
dos Estados Unidos em 1929 até 33, mais ou menos nesse período se implantou o Código de Moral. Na verdade, houve uma estratégia política? Houve sim. Só que tinha necessidade, porque certos costumes tinham que ser podados. Então, o que me leva a isso a hoje é que a gente está chegando nessa situação. Eu acho que a gente precisa de um fator social externo para alertar as pessoas, não pelo que elas fazem, mas pela responsabilidade e pela cabeça dela por assumir essa responsabilidade. Será que eu vou suportar? Então é isso. Desculpa aí essa conversa muito louca, né? Mas assim, só para resumir a ópera, o cinema, então, depois do Código Reis, que começou mais ou menos em 30, e teve o auge mais ou menos em 33, já no final do mandato do Hoover entrou o Roosevelt, né? Ele teve, então, passou a ter uma atmosfera, né, de maneira mais séria, menos sexual. Era coisa mais de comédias ligeiras, filmes familiares, fancapa. O western sempre continuou, né, e os filmes no ar, né, de investigação. Só no final da no início da década de 50 é que o cinema foi voltando um pouco a essa questão sexual. Eu esqueci de falar também da questão da guerra. A guerra também, que estava para surgir na década de 40, ela também foi um fator que acabou, né, provocando essa mudança de comportamento dos anos 20 para os anos 30 das personalidades do cinema, ok? É isso aí. Espero não ter sido uma pessoa de censura. Simplesmente é um alerta. Porque me parece hoje que eu percebo que estão tendo um descontrole comportamental desenfreado. E isso pode prejudicar o próprio ser humano. Beleza? Um beijo aí. Bom final de semana a todos vocês.